Olá pessoal, vídeo de número 32, né, do nosso programa aí de entendimento, do nosso curso, do nosso bate-papo, enfim, é importante entender que esse ambiente é nosso, para a gente poder discutir, então eu estou contando muito aí com a participação de vocês na troca e especialmente com a expectativa de entender como é que anda esse projeto aí dentro da casa de vocês. Nós estamos no vídeo de número 32, né, e estamos na segunda fase do processo de implantação. Lembrando que a gente já passou por toda a fase de conceitos da lei, passamos pela fase em que a gente aplica, né, entende essa lei dentro da estrutura de uma instituição hospitalar, que foi o case que a gente trabalhou, tratamos todos os setores, todos os departamentos, depois falamos sobre as entregas que um projeto LGPD tem que fazer, né? Ele precisa entregar para a gente ali conhecimento, controle, garantia e evidência. Então nós falamos sobre esses marcos aí que a gente precisa observar, esses pilares que a gente tem que atender para alcançar o objetivo da lei. E na sequência nós falamos sobre a primeira fase do projeto de implantação ou de implementação ou de conformidade. Lembrar que esse modelo que eu estou trazendo para vocês, ele divide a implantação em 5 fases. Preparação, que nós vimos nos vídeos anteriores, organização, que a gente vai ver a partir desse vídeo, né? Implementação, governança e avaliação. Então esse vídeo ele inaugura, né, ele inaugura a segunda fase do programa de implantação, ou do projeto de implantação que a gente está propondo para vocês. Na primeira fase nós fizemos todo o diagnóstico. Então, quem está pegando daqui, volta, dá um passinho para trás, pega os vídeos anteriores, é importante para a gente poder estar na mesma página aqui, entender que momento que a gente está falando. E essa fase de organização, ela tem aí 3 objetivos, né? O primeiro objetivo é projetar e configurar o programa de proteção e privacidade de dados. Como assim, João? Bem, nós fizemos o diagnóstico, nós fizemos um plano de ação, né? Definimos ali quais são as atividades que a gente tem que fazer. Primeiro, fizemos um diagnóstico, definimos um diagnóstico estrutural, depois definimos as nossas atividades, avaliamos essas atividades por risco, né? A gente fez esse exercício, e aí definimos aí um plano de ação para atacar essas vulnerabilidades. Esse plano de ação envolve aquisição de produtos, incorporação tecnológica, treinamento, envolve revisão de processo, revisão de contrato, uma série de outros detalhes, e esse plano de ação vai dar uma engordada, né? Daqui para frente ele vai ficar um pouco maior. Então nós passamos aí por essa fase, e agora nós vamos projetar esse plano de ação. O que eu faço antes, o que eu faço depois, que orçamento que eu tenho, quanto que eu vou investir agora, como que eu vou organizar isso. Então, essa fase da organização é realmente o projetar, né? O pegar aquilo, tudo que nós fizemos na primeira fase e colocar numa ordem lógica, num cronograma de investimento e definir aí o início dos trabalhos, tá? Um outro objetivo que a gente tem é a nomeação do encarregado de proteção de dados. Nós vamos falar sobre nomeação de comitê, a gente vai falar sobre outros documentos, mas agora aqui, como objetivo, a gente precisa terminar essa fase de organização, falando ou entregando aí a nomeação do encarregado. É requisito da lei, né? A instituição precisa ter um encarregado de proteção de dados, seja ele próprio da instituição ou um terceiro contratado, enfim, a gente já falou sobre isso também em vídeos lá na parte de conceito, tá? E um último objetivo que a gente tem nessa fase de organização é envolver aí a estrutura gerencial, né? A estrutura estratégica da empresa. Então, envolver diretores, e a gente separa, é bem legal porque a gente separa envolvimento de compromisso, tá? Então vai ter um vídeo sobre envolver e vai ter um vídeo sobre compromisso. São coisas diferentes e vocês vão entender nos próximos vídeos, né? Então a gente vai precisar realmente envolver e comprometer todas as partes. Então, diretor, gerência, o C-level, né? Os chefes ali, o nível dos chefes, eles precisam estar no final dessa fase absolutamente comprometidos, né? E envolvidos, né? Com o projeto, né? Bem, então essa fase de organização, até para passar para o vídeo logo, né? Porque estou apresentando a fase, né? Essa fase de organização ela vai ser dividida em 7 vídeos, esse é o primeiro, né? Como eu mencionei para vocês. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre gerenciar o programa, né? De proteção e privacidade de dados e a governança.
Então é montar o projeto, começar a fazer realmente a gestão do projeto, né? Então o que acontece? A partir daquele diagnóstico que a gente fez, a partir do plano de ação, a partir do mapa de dados, né, aquele mapeamento que nós desenhamos, agora nós precisamos começar a compor, né, a nossa estrutura, né? Então eu preciso, nesse vídeo, apresentar para vocês, e é muito rapidinho, né? Ele apresentar para vocês que o primeiro passo que vocês vão dar é desenvolver um relatório, né? Nessa fase, então a gente já fez alguns relatórios, né, ao longo do nosso trabalho até aqui. Nós vamos fazer mais um relatório, serão vários relatórios. Peguem lá o vídeo que eu falo sobre evidência, né? A importância da evidência, a importância do projeto. Então, aqui, e eu separo os vídeos exatamente para ficar bem didático, aqui nós vamos desenvolver um relatório, né, que informe a legislação aplicada ao negócio e todos os requisitos de tratamento de dados. Então, o que a gente precisa? De um relatório que vai tratar atividade ou dados, melhor dizer, dados. Que estrutura eu preciso ter para tratar dados? Ou qual é a estrutura de tratamento de dados que eu tenho, né? Como que esses dados estão armazenados na base da lei, né? O que a lei estabelece e se a lei estabelece comunicação. Exemplo, né? O que a legislação estabelece sobre dados do paciente? Né? A gente vai ter aí algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, nós vamos ter o manual aí da SBIS, nós vamos ter algumas outras leis como a 13787, que fala um pouco sobre prontuário, nós vamos ter o decreto 10278, que fala sobre digitalização, e vários outros documentos aí legais esparsos, né? Sobre funcionário, né? Portaria 1510 lá do Ministério do Trabalho, que trata o ponto eletrônico, as publicações sobre o E-Social, nós vamos ter publicações sobre CAGED, né? Enfim, a própria CLT. O que a legislação fala de dados, né? Então vocês vão pegar lá um relatório com a legislação e quais os dados associados àquela legislação. Não está difícil, lembrar que na primeira fase nós já separamos atividades, os dados, as categorias de dados e as legislações envolvidas, agora é só separar e montar essa estrutura para a gente, tá? Para que a gente, vocês vão perceber que nós vamos usar essa informação para depois classificar os dados. Eu tenho dados que são sensíveis, tenho dados que são sensíveis e podem ser minimizados, eu tenho dados que são dados pessoais que identificam diretamente o titular, eu tenho dados que identificam indiretamente o titular e eu tenho dados que não são dados pessoais, esses não interessam para a gente aqui nessa gestão. Vai interessar na gestão de SI da instituição, mas para a LGPD não. Mas eu recomendo que vocês criem também essa estrutura aí categorizando esses dados, tá? Dentro dessa estrutura vão ter dados e estruturas que são legais, né? Ou seja, é requisito de lei, vocês vão marcar lá que é requisito de lei, e dados que vocês pegam que não são requisito de lei. Com isso, nós vamos começar a definir, ou nós vamos começar a entender que vão existir dados que a gente pode descartar, dados que nós vamos minimizar, vão existir dados que a gente precisa preservar mais e vão existir dados que a gente precisa preservar menos, ou seja, que não merece tanta nossa atenção em termos de investimento. E aí a gente vai criar priorizações para cada uma dessas categorias. Então, agora essa primeira fase, esse primeiro item, né, da fase 2, da fase de organização. Separa para a gente aí todos os dados que vocês processam, que a gente já fez esse levantamento. Agora, a legislação que aplica esses dados, para a gente poder categorizar esses dados em sensíveis, em dados sensíveis legais, em dados sensíveis por outro interesse, outra base que a gente vai utilizar que não seja aí cumprimento de obrigação legal. E nós vamos também identificar aí os dados que identificam diretamente os pacientes, mas não são sensíveis, identificam indiretamente os titulares, né? O paciente é visto em linguagem, terrível, né? Que identifica os titulares que não são indiretamente ou diretamente e onde esses dados estão, como eles estão categorizados. Então, a gente vai criar essa estrutura aí. Então, dados, legislação, se eles são legais, se eles não são legais, se eles identificam diretamente, indiretamente, se eles são sensíveis ou não. Cria uma planilha aí que permita a gente categorizar e depois filtrar. Eu quero só os sensíveis, eu quero só os sensíveis legais, eu quero só os sensíveis não legais, ou seja, aqueles que eu tenho, mas eu não preciso ter por obrigação legal, eu tenho por interesse legítimo, eu tenho por tutela da saúde, eu tenho por outra motivação, né? Separa esses dados para a gente vai precisar, tá joia? É isso que eu tinha para falar desse momento que a gente tem que é gerenciar o programa, que é realmente começar a gerenciar essas informações e
gente vai organizar isso a partir aí dos próximos vídeos. Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, no próximo vídeo, só para antecipar, a gente vai falar sobre papéis e responsabilidades, composição de comitê, né, definição aí de algumas outras atividades, apesar de a gente ter falado um pouco disso no vídeo 28, vai ser legal falar no vídeo 33 novamente, mas agora com um pouco mais de detalhamento, tá joia? Até daqui a pouco, a gente se vê.